Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E vocês sabem que aqui é um espaço para a gente explorar os temas educacionais cruciais para o desenvolvimento integral dos alunos, das alunas e, claro, das pessoas que estão ali na escola. E, gente, eu estou muito feliz porque hoje, Primeiro porque eu vou receber uma pessoa aqui que eu admiro demais, né? Sem assim, não tem palavras. A gente estava comentando que a gente teve a chance de estar junta num processo formativo recentemente, né? E a gente queria muito isso, então foi uma honra a gente poder dividir esse espaço. E segundo, eu vou trazer um tema aqui que é a educação física escolar. Que, gente, juro para vocês, se tiver gente da educação física escolar que também quer vir aqui falar, por favor, venha, porque foi difícil, hein? Conseguir essa entrevista e falar desse tema. Eu acho que a educação física é um componente fundamental para a formação do ser humano. E para guiar a gente nessa conversa, eu tenho a honra de ter aqui comigo a minha amiga, professora, a querida Fernanda Marcon, que ela é especialista em educação física e tem uma experiência vasta aí, tanto uma experiência acadêmica quanto uma experiência da prática. E Fer, falei que a gente começando aqui no Conversa de Classe, né? Eu queria saber de você como que a educação física escolar pode contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, indo além da simples prática esportiva e promovendo habilidades socioemocionais, cognitivas e motoras que são essenciais para a vida. Fernanda Marcon, minha querida amiga Fer, bem-vinda ao Conversa de Classe. Ai, que delícia! Olá a todas e a todos que estão nos assistindo e um olá muito carinhoso para a Maíra. Muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com esse convite. Eu já tenho acompanhado as entrevistas incríveis que estão aproximando a gente da prática, estão fazendo com que a gente pense e repense a nossa prática. Quero dizer que estou muito feliz da gente poder falar de educação física, que é realmente um componente curricular muito importante e que, por vezes, acaba sendo talvez mal interpretado na sua função dentro da escola. Então, eu queria começar dizendo que a educação física, o cerne dela é o movimento, e movimento é vida. Né? A vida acontece, ela surge do movimento, existem vários movimentos dentro do nosso corpo, movimentos involuntários, existe movimento na natureza, então o movimento é vida, e a gente parte daí quando a gente pensa a educação física dentro da escola. Né? Tenho pensado muito sobre a função da educação física dentro da escola, por que é que ela está dentro da escola, né? E ela não está, de maneira nenhuma, só para a prática de uma modalidade esportiva. Ela é muito além disso. Né? Existem inúmeros conhecimentos que a gente precisa trabalhar dentro das aulas de educação física. Já há algumas décadas, a gente tem trabalhado no sentido de desenvolver com os alunos a cultura corporal de movimento, que seriam todas as práticas corporais produzidas ao longo da história da humanidade. Então, se a gente pensar lá nos homens das cavernas, eles andavam, corriam, caçavam, lutavam, eles já se movimentavam. E vários esportes e algumas outras modalidades, outras práticas corporais, se desenvolvem a partir desses movimentos do dia a dia. Né? Então, é muito importante que a gente faça essa relação da educação física com a vida. Né? Não só a parte prática de movimento corporal, mas todo o resto que envolve. Se a gente for parar para pensar, o esporte é um fenômeno mundial incrível. Né? O Brasil para assistir um jogo de futebol. Né? E aí a gente tem muito para discutir sobre isso. Variados temas atravessam a questão do esporte e das outras práticas corporais.
né? As danças, por exemplo, existem há milhares de anos, né? Então, vários povos utilizam danças. Então, tudo isso é conhecimento da área de educação física. Então, a ideia da gente trabalhar para além das práticas corporais, apenas da prática pela prática, entendendo o aluno como um ser integral, que carrega também as questões emocionais, afetivas, né, e as questões cognitivas. Então, a gente precisa trabalhar todas essas questões dentro das aulas. Partindo de uma prática corporal, a gente trabalha ações cognitivas, mas também ações socioemocionais, com as regras, com o trabalho em equipe, com jogos cooperativos, com a própria competição, porque ganhar e perder faz parte da vida, não é? Então, a gente vai ampliando esse conhecimento através de todos esses conteúdos que a gente vai trabalhando nas aulas. A própria BNCC traz uma ampliação desses conhecimentos a serem trabalhados nas aulas. Ela traz 6 unidades temáticas com variados objetos de conhecimento dentro de cada uma delas. Então, ela traz jogos e brincadeiras, danças, ginásticas, esportes, práticas corporais de aventura, né? Então, são variadas práticas corporais para tentar oferecer e garantir para o aluno, para a aluna, o direito de conhecer todas essas práticas corporais, indo muito além da prática pela prática. Que maravilhoso, né, a gente poder enxergar a educação física nesse, lugar, né. Eu acho que num espaço mesmo de, entender as necessidades aí de cada aluno e aluna. E pensando nisso, né, a gente sabe que o processo educativo, ele é permeado, de subjetividades, né. Eu queria te perguntar como que você acha que os professores de educação física podem adaptar suas aulas para garantir a inclusão e o engajamento de todos os estudantes. E aí, independente, né, de capacidade física ou de interesse pessoal. Perfeito. Maíra, é muito importante que o professor esteja atento a isso, né? A maneiras para trazer todas as alunas e os alunos. A gente comenta muito porque um grande desafio em determinada faixa etária são as meninas participarem das aulas. Né? A gente costuma dizer, às vezes, que elas habitam a parte externa da quadra. Né? Elas ficam ou na arquibancada ou no cantinho, né? E a gente precisa fazer com que elas participem, né? Então, uma das maneiras que a gente tem pensado e que a gente tem trabalhado nesse sentido é partir daquilo que o aluno gosta, daquilo que é da realidade do aluno, né? É claro, por exemplo, às vezes a gente vai trabalhar uma dança e a gente tem que trabalhar danças do contexto comunitário e regional, mas os alunos gostam do funk. Então, a gente começa trazendo o funk, discute o funk, pensa sobre isso, de onde surgiu, por que surgiu, como funciona esse movimento e vai introduzindo ao mesmo tempo outras danças que a gente precisa trabalhar. Né? Essa é uma maneira da gente trazer. Outra maneira também é trazer o aluno como protagonista das aulas. Então, fazer com que ele consiga criar e recriar algumas práticas corporais. Dentro das habilidades da BNCC para a educação física, existem variadas habilidades nesse sentido, de que o aluno precisa recriar aquela prática corporal. Isso acontece muito naturalmente nas nossas aulas, em função do espaço físico, em função do material, de ter ou não material. Por exemplo, hoje em dia a gente tem futebol americano no currículo, mas a gente não tem um campo de futebol americano, às vezes não tem bola, mas a gente precisa apresentar essa modalidade esportiva para os alunos. E, de repente, pode ter alguém ali que vai curtir jogar. Então, a gente precisa fazer essa recriação de como eu posso fazer isso naquele espaço que eu tenho, até para que o aluno aprenda a fazer isso fora da escola, porque essa é uma das funções da educação física, é fazer com que o aluno conheça variadas práticas corporais, identifique aquelas que ele goste e que ele seja capaz de fazer fora da escola. Né? Porque o período escolar é um determinado tempo, período de tempo, mas a prática de atividade física ela é importante para o resto da vida.
uma das funções da educação física caminha nesse sentido, né? Do aluno aprender, entender e até lutar para que tenha, por exemplo, espaços no ambiente perto da casa, no bairro, para que ele possa praticar alguma atividade física. Então, acho que, né, é importante que os professores procurem trabalhar nesse sentido, para que consiga trazer todos. Então, é aquelas dicas básicas, né? Partir do que o aluno gosta, trazer outras oportunidades, modificar a metodologia da aula, modificar as práticas, trazer coisas diferentes. Né? Ultimamente, a gente já tem bastante, uma das ideias da BNCC é essa, apresentar variados conhecimentos, variadas práticas corporais para conseguir atingir todo mundo. Porque a gente brincava que antigamente a gente trabalhava com o quarteto fantástico, que era o vôlei, basquete, handebol e futebol. Era só isso nas aulas, né? Ou era futebol para os meninos, queimada para as meninas. E ainda bem que a gente avançou, né? E estamos trazendo outros conhecimentos. Então, danças, as lutas, estamos trabalhando muito as danças de matriz africana, de matriz indígena, danças e lutas, jogos e brincadeiras. Então, a gente está ampliando todo esse rol de conhecimento e isso já favorece que mais alunos participem. E é essencial, né? A gente precisa dos alunos nas nossas aulas para que a gente possa garantir esse direito a todos eles. Fer, muito bonito você trazer, né, esse repertório aí que a educação física ganhou. Eu fico pensando assim, eu como a Maíra que foi estudante, né, e a Maíra que está te ouvindo falar agora. Eu era a estudante que ficava lá no cantinho da quadra e que não participava, e que com certeza se, claro, né, a gente está falando de outras épocas, né, e obviamente que a educação física avançou aí grandemente, né, mas se fosse hoje, talvez eu estava lá participando, né? Acho que ia mudar um pouquinho aí de lugar para mim. E falando um pouco nesse ponto da participação, né? A gente sabe que existe também a educação física adaptada, que é uma área importante para garantir que os alunos com deficiência também possam participar plenamente das aulas. Eu queria saber como que os professores e professoras podem promover uma educação física que seja verdadeiramente inclusiva, acessível para todos os alunos, considerando aí as diferentes necessidades e essas características individuais. Maravilha, essa pergunta ela é essencial, Maíra, porque a gente precisa garantir que todas e todos participem das nossas aulas. E aí eu queria trazer um entendimento muito importante que atualmente tem sido pensado, que é a questão do conceito social da deficiência. Hoje em dia, a gente já entende que a deficiência não está na pessoa, mas está na sociedade. Então, a pessoa tem uma deficiência, ela tem algo que impede de fazer alguma coisa, mas as barreiras estão na sociedade. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Quando o professor para prestar atenção na aula, no seu planejamento de aula, nas atividades que ele está propondo ali, se aquelas atividades são barreiras ou não. E aí eu trago um exemplo, por exemplo, queria trazer um exemplo nesse sentido de barreira e impedimento. Muito antigamente, uma pessoa cega não poderia ler, porque a gente lê com os olhos. A gente entendia que a deficiência estava nessa pessoa que não enxergava. Quando a sociedade consegue construir o braille, a pessoa passa a ler. E a gente entende que a deficiência não está mais nela, estava na sociedade, a sociedade encontrou um caminho alternativo para isso. Atualmente, existem variadas outras possibilidades para a pessoa cega conseguir ler. Vários aplicativos digitais de leitura, né? Então, a gente encontra isso. Então, a primeira coisa que a professora precisa ter em mente é como eu vou encontrar caminhos alternativos para possibilitar, para garantir que aquele meu aluno, a minha aluna com alguma deficiência, possa participar da minha aula. Então, esse é um ponto essencial que eu acho que vira a chave do nosso pensamento. De não achar assim, ele tem uma deficiência, ele está na cadeira de rodas, então ele não consegue fazer a minha aula. Né? Não, é o contrário. É a minha aula que precisa oferecer uma maneira dele participar. E aí a gente pode, né, citar algumas possibilidades, como mudar a linguagem, né? Às vezes eu só falo, mas eu posso trazer uma imagem, eu posso trazer um vídeo, eu posso mudar alguma regra, eu posso fazer uma adaptação na própria atividade, adaptação no espaço. Hoje a gente vai precisar fazer num outro local para que todos consigam participar. E quando a gente faz isso, a gente percebe que acaba ajudando a todos da classe.
não só aquela criança, aquele adolescente que tem alguma deficiência. Porque, como você mesmo disse, existem variados níveis de capacidades físicas, motoras, não é? Então, assim, é muito importante que o professor tenha isso em mente. A minha aula não pode ser uma barreira para nenhum aluno. Quando a gente está baseado nesse pensamento, a gente já consegue, quando vai planejar a aula, já consegue estar com esse olhar atento para esses que parecem detalhes, mas que pode fazer toda a diferença. Né? Eu acho que vai um pouquinho aí nesse sentido. Fê, que maravilhoso, né? Acho que essa é a grande mensagem mesmo. Até, eu sempre falo, né, para quem está aqui com a gente, que o nosso público, nossa audiência é formado de docentes, mas também tem muitos estudantes que ainda estão na universidade. Então, acho que é muito importante eles saberem também, né, de como que eles podem olhar, né, para esses processos de forma diferenciada, exatamente como você falou, né? É lembrar aí que é sempre possível adaptar, né? A gente sempre tem essa possibilidade aí no dia a dia. E acho que uma pergunta para a gente ir finalizando, né? A gente está tendo uma sociedade que avança cada vez mais para um futuro que é digital. E a tecnologia ela está fazendo parte aí da nossa vida, já tem um bom tempo, mas acho que cada vez mais integrada, né? Como que você acha que a tecnologia também pode fazer parte do contexto da educação física escolar e oferecer oportunidades de aprendizado e engajamento para os alunos e alunas? Essa é uma pergunta também bastante interessante, porque na nossa área, né, na área da educação física, inicialmente houve um certo estranhamento, né, de como parecia duas coisas antagônicas, né, tecnologia e atividade física, né, tecnologia na hora assim já passava aquela ideia de sedentarismo, de ficar sentado na frente do computador ou sentado jogando um videogame, né, por muitas horas. Então, foi um caminho que foi se pensando, porque, como você disse, a tecnologia chegou já há algum tempo, faz parte da nossa vida e tem um lado muito positivo, né? É claro que tem pontos que a gente precisa cuidar, mas ela tem um lado muito positivo, que ela pode ampliar as possibilidades e pode aprimorar o processo ensino-aprendizagem. Então, eu entendo que é nessa linha de raciocínio que a gente precisa caminhar. Como a tecnologia pode ampliar as possibilidades e as possibilidades de conhecimento. Por exemplo, quando eu uso uma realidade virtual, eu posso vou trabalhar o corpo humano. E aí de maneiras incríveis, muito mais interessantes do que na nossa época, né? A gente pode apresentar o corpo humano, pode apresentar algum funcionamento, ou a gente pode fazer análise do movimento de um salto, análise de um movimento numa jogada, né? Mas a gente pode ir muito além disso, né? Então a gente pode assim atrelar a tecnologia à questão da saúde, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente tem variados aplicativos que fazem contagem de caloria, gasto calórico, de quantidade de passadas, né, de passos dados no dia, e um aplicativo que te ajuda a te manter ativo, e principalmente aqueles aplicativos, esses instrumentos, essas ferramentas digitais que permitem com que a gente faça movimento mesmo, né? Então surgiram os X-Gamers, né, que são aqueles exercícios, aqueles jogos virtuais que utilizam movimentos e que a garotada adora, claro, né, porque faz muito parte da vida deles e que a gente pode levar para as aulas. É claro que dependendo da realidade da escola, infelizmente ainda a grande maioria das escolas públicas, né, no país não tem necessariamente toda a estrutura necessária para fazer. Mas a gente tem encontrado maneiras muito criativas de fazer isso, né? A gente tem trazido, por exemplo, transformado para a prática aquele jogo virtual. Então, tem rolado bastante esse movimento de pegar um jogo que os alunos gostam de fazer, levar para. Como que a gente pode fazer aqui na quadra esse jogo? E aí colocar os alunos para pensar como fazer essa transposição, né? E mais além, assim, refletir sobre aquilo, né? Se é um jogo muito violento, se é um jogo, né? Qual é o objetivo do jogo? Por que a gente faz? Então, assim, eu vejo muito como positivo essa aproximação, tecnologia nas aulas de educação física, sempre, claro, com muito cuidado, mas tentando pensar nesse sentido de ampliação de possibilidades e de aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. Então, é usar a tecnologia que nós temos para melhorar a nossa vida, né? Então, é nesse sentido que eu acredito que caminha um pouco aí dentro da educação física.
Fer, que insights maravilhosos, né? Que repertório lindo, que repertório incrível que você tem. Quero te dizer que o Conversa de Classe está sempre aberto para você voltar quando você quiser, que eu tenho certeza que é um tema aí que o pessoal está esperando e é um tema que vai fazer muito sucesso. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua entrevista. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!